Jesus morreu, mas ressuscitou e vive. Essa é a verdade gloriosa do cristianismo. A sepultura de Jesus está vazia. Graças à sua ressurreição, todo aquele que o aceitar como Salvador, mesmo que morra, um dia será ressuscitado. Ressurreição é o termo que usamos para indicar o retorno à vida. Existem diferentes teorias sobre o que ocorre após a morte. Como veremos, todos que dormem o sono da morte, um dia ressurgirão para receber a sua recompensa. O que Jesus ensinou sobre ressurreição? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Salvos e perdidos um dia ressuscitarão. Jesus não ensinou que existe recompensa na hora da morte, mas na ressurreição. Quando ocorrerá a primeira ressurreição e quem ressuscitará nela? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo é claro em enfatizar quando será essa ressurreição. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. A primeira ressurreição ocorrerá no momento da volta de Cristo. Todos os justos mortos, desde Abel até o último justo que morrer antes do fechamento da porta da graça, ressuscitarão para a vida eterna. O que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os justos que ressuscitarem se unirão aos salvos que não passaram pela morte, e todos subirão ao encontro de Jesus nas nuvens. Esse texto nos mostra mais uma vez que ninguém vai para o céu imediatamente após a morte, mas somente na volta de Jesus. Que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus? Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morrem ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Paulo diz que os justos ressuscitarão glorificados, e os justos vivos serão transformados, ou seja, desaparecerão todos os defeitos físicos ou mentais. Todos possuirão o eterno vigor da juventude. O ser humano foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e no aspecto. O pecado desfigurou e quase apagou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurá-la. Ele nos dará um corpo de glória. Quando ocorrerá a segunda ressurreição e quem vai ressuscitar nela? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos após a volta de Cristo, acontecerá a segunda ressurreição. Os ímpios de todas as eras ressuscitarão. O número deles é como a areia do mar. O que acontecerá com os ímpios que ressuscitarem? E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Satanás enganará mais uma vez a todos os ímpios que ressuscitarem. Já os enganou, levando-os à perdição. No momento final, os enganará, levando-os a pensar que poderão tomar a cidade santa pela força. Marcharão pela superfície da terra e sitiarão a Nova Jerusalém. Nesse momento, Deus executará aquilo que a Bíblia chama de sua obra estranha. Deus nunca desejou que o ser humano morresse.
Ele tem o propósito de que todos se salvem, mas não pode forçar ninguém a segui-lo. Cada ser humano tem que fazer a sua escolha. Quando os ímpios estiverem marchando em direção à cidade para atacá-la, Deus enviará fogo dos céus e destruirá todos. O diabo, a besta, o falso profeta e todos os perdidos serão destruídos completamente, não restando nem raiz nem ramo. Vamos fazer agora um resumo dos eventos futuros? Primeiro, Jesus voltará em poder e glória. Segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Terceiro, os justos vivos serão transformados. Quarto, os ímpios serão mortos na volta de Jesus. Quinto, os salvos irão para o céu e reinarão com Cristo 1000 anos, enquanto Satanás estará preso aqui na terra. Sexto, Satanás será solto e enganará os ímpios que ressuscitarem, levando-os a pensar que podem atacar a cidade santa. E sétimo, quando cercarem a cidade santa, Deus enviará fogo do céu e consumirá a todos. A terra será a morada eterna dos salvos. Como podemos conciliar a ideia de um Deus de amor com essa terrível destruição? Primeiramente, devemos compreender que a graça divina é oferecida a todos. E tudo o que precisa ser feito para a salvação do homem, Jesus fez na cruz. Hoje, ele apela a cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus deixou claro que o lago de fogo não foi preparado para nós. Porém, todo aquele que não abandona a vida de pecado e não aceita Cristo como seu salvador pessoal, um dia terá o mesmo fim que o pecado e o seu originador. Esse vídeo foi baseado no estudo bíblico Ensinos de Jesus. Ao persistirem as dúvidas, você deve continuar os estudos imediatamente.